Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Klinger. E hoje estamos recebendo já nossos quase membros efetivos, né? Oi, pessoal, eu sou a Laís, eu sou médica infectologista e faço parte do grupo de infecção musculoesquelética lá da Escola Paulista de Medicina. Oi, gente, eu sou a Estefânia, também sou infectologista, vou me apresentar pela 20ª vez no InfectoCast aqui, mas eu sou infectologista especialista em infecção musculoesquelética também, é um prazer estar aqui, muito obrigada. Olá pessoal, sou Rodrigo Pinheiro, ortopedista, sou cirurgião de joelho, especialista em infecção musculoesquelética pela Unifesp. Agradecer aqui o convite. Imagina, a gente que estamos aproveitando bastante a presença de vocês aqui. Bom, o tema de hoje que a gente trouxe é as artroplastias infectadas, né? Vamos começar com os conceitos, Rodrigo. O que é uma artroplastia? Explica mais para o pessoal que não tem vivência aí das infecções ortopédicas. Isso, é importante a gente entender a diferença entre artroplastia e osteossíntese, tá? Para a gente focar na artroplastia. Osteossíntese, quando você tem uma fratura, quando o osso quebra, você usa placa e parafuso, haste, fio de Kirchner, com a finalidade de consolidar o osso. Artroplastia é a substituição da articulação. E você faz isso basicamente em 2 momentos. Quando você tem uma fratura, que pode ser principalmente do quadril, tá? Você tem ali uma fratura do colo do fêmur, tem que fazer a substituição. Ou quando você tem uma artrose do joelho, uma artrose do quadril, aí você faz ali a substituição. Isso é importante porque é diferente você fazer uma artroplastia em uma fratura, que é uma urgência, o paciente ali não estava preparado e de repente vai ser submetido a uma cirurgia, e uma artroplastia por uma artrose, que o paciente ali tem todo um preparo para fazer a cirurgia. Você vai programar com calma aquilo, né? E aí que a gente entra, o infectologista não é só na hora que já está a infecção ali comendo solto, vamos dizer assim. A gente prepara o paciente para o procedimento cirúrgico justamente para tentar diminuir ao máximo o risco infeccioso desse paciente. Então, tem diversas coisas que a gente pode fazer a nível ambulatorial, numa consulta pré-cirúrgica, para a gente tentar preparar o nosso paciente e deixar ele ali com um risco mínimo infeccioso pré-cirurgia. Porque se ele for todo descompensado de diversos parâmetros, muito provavelmente ele vai infectar, né? E a gente está falando aí de uma população que já tem diversos fatores de risco, né? Principalmente se a gente está pensando numa artrose, que a gente pensa mais em população idosa, então já vai vir um monte de doenças sobreadjacentes aí que vão aumentar o risco desse paciente infectar. Então, a gente, como infectologista, olha só, não é só a consulta pré-operatória com o cardiologista, né, que é importante, com o infectologista também, exato, com o infecto é muito importante. Ainda mais que a gente tem já vários parâmetros que a gente sabe que influem completamente no desfecho ali daquela cirurgia. Então, é muito importante a gente entender exatamente isso pela epidemiologia. Então, a artroplastia primária, a gente tolera de 0,5% a 1% o risco de infecção. E quando é revisão, até 20% pode chegar. Então, a gente não quer que revise, a gente não quer que infecte, que dê errado, porque cada vez mais aumenta essa morbidade, tanto cirúrgica quanto gasto para o hospital, tratar esse paciente. Mas é quase que inadmissível para a gente não deixar o paciente redondinho numa cirurgia eletiva. Se a gente está falando de uma artrose, que o paciente que já está com dor há quanto tempo? Quando um paciente chega para você com uma artrose de joelho, ele é do dia para a noite? Não. Na verdade, é a dor que define a cirurgia do paciente. Então, o paciente vai fazer cirurgia quando a dor não é mais controlável, quando ele já usou de tudo, de tratamento conservador, e não teve sucesso. Aí sim a gente opta pela cirurgia. Isso são anos, né? Exato. Então você imagina, já vem um paciente que vem ali que era uma coisa que já dava para ter sido planejada adequadamente, porque senão, porque você faz a cirurgia para quê? Para tentar resolver a vida do paciente. Melhorar a qualidade de vida. Você vai dar um outro problema para ele se você não planejar adequadamente. Agora, para a gente deixar as coisas bem claras, quando você tem uma fratura, na maioria das vezes tem um paciente jovem. A artroplastia é paciente mais velho. Que é que já piora. Na maioria das vezes, paciente idoso. E quanto mais velho, melhor. E um parênteses. Pós-Covid, a gente observou um aumento de necrose de cabeça de fêmur, né? Pelo corticoide. Também. Exato. E aí, e também tem, parece que já tem na literatura mostrando que o próprio Covid faz essa necrose. Isso é uma das indicações de artroplastia. Então, a gente tem muito paciente jovem
tendo que ser submetida à artroplastia, principalmente quadril, né, por causa da cabeça do fêmur, depois da era pós-Covid. Então, assim, além do envelhecimento da população, a gente tem outras causas, fora as causas reumatológicas, pelo uso crônico de corticoide, que dá essa necrose e o paciente não aguenta de dor. E aí tem que ser submetido. Então, assim, pra gente, que isso é a nossa prática clínica. Então, a maioria dos nossos pacientes não são só os infectados. A gente recebe dos ortopedistas esse paciente para a gente preparar para uma artroplastia. Então, assim, não adianta também o ortopedista mandar pra gente, a cirurgia, tá o convênio marcada... autorizou semana que vem. Não dá tempo de fazer nada, né? A gente tem uma série de coisas que a gente pode falar que... Vamos falar. Mas o pessoal precisa entender que a artroplastia, ela é uma cirurgia limpa, né? Então, isso é um super marcador de ineficiência do sistema, né? Exato, para tudo. Porque quando você tem uma infecção, uma cirurgia que é limpa, ou seja, que não vai acessar a cavidade, que não tem contato com... Não é potencialmente contaminada, que é uma articulação, né? Uma cavidade limpa. Isso é importante também falar, ainda mais você como controlador de infecção. Na planilha da Covisa, o que a gente tem que mandar todo mês? Tem poucas cirurgias que são importantíssimas para eles, que a gente tem que mandar o número de cirurgias que foi realizada e quantas delas infectaram. O que tem em uma delas. Exato, a artroplastia. A artroplastia é uma das principais que eles conseguem ver o controle de infecção daquele hospital. Então, é igual prótese mamária, neurocirurgia. Todo mês quem faz CCH sabe disso. A gente tem que mandar o número de cirurgia que foi realizada, quantas dessas infectaram, porque aí já pode ser um marcador de que tem alguma coisa errada. Era uma cirurgia que não era para infectar, ou a gente diminuir o máximo que a gente puder, né? Porque você ter uma infecção numa fratura exposta do estilo 3, ok, né? Você tá não ok, até, né? Você não tá é ok, mas o risco é 30%. É 30% que eu vou esperar, entendeu? Então, É. mas você ter uma infecção numa cirurgia de uma artroplastia... É catastrófico, meio né? por cento, assim, você tem que operar muito para você poder ter uma cirurgia possível de contaminar. Exatamente. E como a gente falou, aumenta muito os gastos, né? Porque aí vai todo o gasto com o tratamento daquela artroplastia infectada e para o paciente é péssimo, porque você substituiu o problema dele. E a gente a gente tá falando aqui como, só se for do sistema, da estrutura do hospital, se o cirurgião lavou a mão, se o ar-condicionado estava funcionando, a gente não tá falando disso. A gente sabe que o hospedeiro é muito importante para ser fator de risco independente para infecção. Então, a gente não está falando só do papel do médico que vai operar, do hospital se está com condições adequadas para realizar aquela cirurgia. A gente está falando de tudo. Então, não pode infectar por todos os motivos, entendeu? Sim. E o paciente, o hospedeiro, é o que pra gente... É um mercado que chega pra gente. Então, esse paciente vai chegar um momento ou outro para qualquer um que faz ambulatório e trabalha com ortopedista. E é onde a gente tem a oportunidade de atuar, né? Eu falo para os meus pacientes que passam comigo na consulta pré-operatória que, assim, um risco inerente da cirurgia sempre vai existir. O risco infeccioso inerente a qualquer procedimento cirúrgico. Isso sempre vai existir. A gente não vai conseguir limitar isso a zero, infelizmente, que a gente não é Deus. Mas quando a gente recebe ali o paciente, a gente tem que fazer de tudo possível para diminuir o risco dele ao máximo que a gente conseguir. E tem diversas coisas aí que a gente precisa fazer. Então, a primeira coisa que todo infectologista adora, vou pedir sorologia desse paciente. Primeiro que ali é o momento que você tem o paciente que às vezes nunca fez uma sorologia de nada na vida que você vai pedir, e você sabe que se ele tiver alguma outra doença sobrejacente ali que não está sendo tratada, isso vai impactar totalmente no resultado da cirurgia. E não, isso entra dentro das comorbidades, né? Que a gente calcula a ASA, calcula a Carson, e a gente vê todas as comorbidades. São fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Um paciente, então, que tem hipertenso, que é diabético ou que convive com HIV, não vai poder ser submetido à artroplastia? Claro que não, ele vai ser submetido. Mas a gente vai compensado, a gente vai controlar. Então, se um paciente tem um vírus B que tá lá com a carga viral estourada e não tá sabido disso, ou tá com já alguma disfunção hepática devido ao vírus B, vírus C, e a gente compensa esse paciente antes. Que é mais sífilis, que né, a gente sabe que também impacta muito, né? Então,
Então, sorologia entra nisso. São fatores que a gente consegue modificar, que é o nosso foco. A idade do paciente, a gente vai conseguir modificar? Não vai, exatamente. Mas as comorbidades, a gente consegue compensá-las ou até tratá-las. Então, glicemia é uma coisa também fundamental, né? Você não pode operar o paciente descompensado ali do ponto de vista glicêmico e esperar que tudo corra maravilhosamente bem, porque é óbvio que não vai. Então, isso precisa ser muito bem acessado antes da cirurgia também. Os guidelines mostram para os ortopedistas. Tem serviço que contraindica a cirurgia se a hemoglobina glicada estiver acima de 7,5. Você faria uma prótese numa paciente com uma glicada de 10? Não, de preferência, né? O paciente tem que estar bem compensado em todos os fatores, né? Mas é importante a gente lembrar que tem as fraturas também, né? Então, nem sempre a gente consegue fazer todo esse controle a tempo, né? As fraturas de fêmur geralmente têm que ser operadas em até 48 horas. Principalmente do idoso, né? Aham. Aí a gente tem coisa que não dá tempo de compensar. Por isso que a gente tá falando das eletivas. As eletivas. Trauma é outro mundo. Sim. E aí, vamos começar agora a falar das polêmicas, né? Polêmica, gente, porque muitas das coisas não tem um grau de evidência, né? Na infectologia, são poucas as coisas que têm grau de evidência a mais, Isso né? é muita coisa que fica antiética, né? Pra gente estudar. Então, Exato. Exatamente. Então, vamos falar aqui, né? O pessoal fica querendo também um pouco de referência e tal, mas nós vamos falar aqui a prática, na medida do possível, aquilo que a gente puder conversar, né? E o que a gente faz, o que a gente vê que tá dando certo, né? Primeira coisa, já falamos da sorologia. Segundo ponto, o SWAB pré-operatório, pesquisa de Staphylo aureus. aureus. Isso aí, qual é o problema maior dessa polêmica? É que nos Estados Unidos, isso virou... ficou universal descolonizar todo mundo. Exatamente. Só que já tem estudos mostrando, principalmente a TEF estuda Staphylo aureus, ela vai poder falar disso muito melhor do que eu. A gente tem mecanismos de resistência para clorexidine. E para mopirocina, que também é utilizada para descolonização. Então, a gente não pode ser irresponsável a ponto... tá bom, o paciente que é colonizado, a gente sabe que tem um risco maior para fazer infecção na prótese. Só que é muita irresponsabilidade do infectologista descolonizar a universal. O que pode acontecer? A gente nem sabe ao certo as taxas de Staphylo aureus, nem MSSA, nem MRSA na população. comunidade. Não sabe. Muito menos qual a porcentagem de resistência à mupirocina que a gente tem, ou a própria Imagina a tragédia que a gente provoca sabe. indicando descolonização universal. Então, a gente individualiza o paciente. Se a gente pede um SWAB nasal para ver se o paciente é colonizado, quer dizer que a gente vai descolonizar o paciente que for candidato. A gente descolonizaria pacientes tanto colonizados com sensível quanto resistente. Não é só MRSA que a gente procura. Isso é outra dificuldade no laboratório, porque os laboratórios, muitas vezes, eles mandam negativo porque não tem MRSA. E porque as pessoas ficam com medo da resistência à oxacilina. Mas a gente tem que lembrar que ali o mecanismo que a gente está pensando de infecção da prótese não tem a ver com a resistência à oxacilina. São os mecanismos de adesão do Staphylococcus aureus. E que isso, sensível à meticilina, também vai expressar de forma, às vezes, até pior que o resistente. Exato. Entendeu? Então, com esse pensamento que a gente busca. Então, a gente não quer saber só se tem o resistente à oxacilina ou não. Não, a gente quer saber se tem estáfilo. Porque estáfilo está muito associado a infecções de prótese. A gente sabe o desastre que é muito difícil de tratar, o tanto de mecanismo de biofilme que tem. Então, se a gente conseguir prevenir, é o que a gente quer, é o ideal, porque a gente vai evitar problema para todo mundo. Então, a gente faz essa pesquisa antes. Sim, e se o nosso paciente vem positivo, tanto para o sensível quanto para o resistente, a gente descoloniza. E a gente tem várias maneiras de descolonizar e a gente faz de acordo com cada paciente. Então, tem muito ortopedista que quer saber qual antibiótico que eu dou via oral. Tem que passar mupirocina, é só o banho de degermante, então a gente individualiza. Isso, assim, cada hospital tem seu protocolo, a gente tem nossas preferências. Então, é uma coisa, assim, que tem que ser estudada, não dá pra... Nossa, então dá clindamicina, dá doxiciclina. Não é assim, entendeu? Isso é tudo individualizado com o paciente. E até a maneira que a gente pede o exame. Então, tem laboratório que me liga quando eu peço esse exame para falar se coleta em uma aba do nariz ou nas duas. Só para você ter ideia, o quanto isso no Brasil é uma coisa
que falta melhorar muito, entendeu? E a evidência de alguns anos já, né? Exato. Então, assim, a gente corre atrás de um prejuízo que na literatura internacional está muito consolidado, né? Então, e aí, para ficar mais fácil, as pessoas tendem a descolonizar. Já que é difícil fazer esse exame, já que vem errado o exame, descoloniza o paciente e acabou. Mas isso é uma responsabilidade muito grande, porque a gente não sabe a tragédia que pode estar provocando com os mecanismos de resistência dos patógenos que a gente tem aqui na comunidade, no Brasil, né? Mas é fundamental, sim, a gente fazer esse swab pré-cirúrgico. A gente tem que lembrar que 1/3 da população é colonizada, sim, tá? Então, é uma forma da gente evitar problema lá na frente. Então, mas é isso que a Laís falou. Não adianta mandar pra gente e falar, a cirurgia já é semana que vem, porque até a gente coletar, até ver esse resultado de cultura, até a gente fazer a descolonização, que é para ser feita antes do procedimento. Então, não é uma coisa assim de 2 dias que a gente vai conseguir fazer tudo isso para preparar o paciente para a semana que vem. Não, a gente precisa de um tempo, né? Boa. E a questão da vacina, da vacinação, a gente também precisa de olhar? A cartão vacinal é assim, a gente é Como neurótico, né? infecto. Como infecto, todo mundo sai pedindo o cartão vacinal para todo mundo. Mas, pra gente, o mais importante é o pneumococo, porque a gente tem estudos já mostrando que os pacientes que são, esses pacientes que passam por artroplastia, como o Rodrigo disse, são mais velhos, eles já são candidatos a tomar a pneumo, né? E a gente tem estudos mostrando que pode diminuir a taxa de infecção com estrepto. Então, e estrepto é um dos micro-organismos tragédia pra gente, né? Porque a gente sabe que internaliza, a gente sabe que é um ótimo fazedor de biofilme, e fora o tanto que é virulento e deixa esse paciente mal, até séptico, né? Então, o foco seria o pneumococo, mas a gente extrapola. Então, esse paciente pegar uma influenza, ficar com a imunidade lá embaixo, não vai cicatrizar. Esse paciente... O próprio Covid, zoster. né? A gente cansa de ver zoster pós-artroplastia. Diminui a imunidade, né? Exato. Paciente idoso passa por uma cirurgia, É o eles trigger abrem pra uns fazer. quadros de zoster assim que você não acredita. Então, assim, eu tendo a indicar já universal. Imagina para quem vai para artroplastia e tem mais de 60 anos... Aí não tem discussão, a gente atualiza cartão vacinal mesmo, não tem jeito, ainda mais paciente idoso, assim. Não tem como, né? E a colonoscopia? A manipulação dentária e a manipulação intestinal, exatamente. a gente assim, outra polêmica da literatura, mas é só a gente pensar na fisiopatologia. A gente não precisa falar, tá super bem consolidado isso na literatura ou não. Mas é um paciente que idoso, vai ser submetido a uma artroplastia ou já tem uma prótese. A gente sabe que onde tem implante no corpo, quando tem qualquer tipo de translocação, bacteremia, é um local que tem fácil adesão. Aí é um paciente já idoso, inflamado, a mucosa já gastrointestinal já não é aquela coisa. Aí você vai manipular 6 meses peri-prótese, a gente tende a evitar. Se for urgência, a gente tende a descolonizar. Não estou falando a descolonizar, a fazer antibiótico profilaxia. Eu não estou falando que a gente faz para todos, a gente tende a evitar. Então, assim, fazer manipulação dentária, fazer implante dentário, pensa, a boca como é colonizada. Cheia de bicho que forma biofilme. Só de fazer limpeza dentária, você vê paciente fazendo bacteremia. Exatamente. Imagina um implante. Então, a gente... Não, pensa no tártaro. Tudo biofilme e são os germes de tártaro é boca. biofilme, então, entendeu? vai formar também. E os germes da boca são prótese. os que a gente morre de medo, entendeu? Exato. Então, assim, a gente pede para evitar 6 meses peri-prótese, pré-artroplastia. Se tiver que fazer, a gente tende a fazer a antibiótico profilaxia para diminuir o risco, mas assim, não é assim, olha, isso é lei, isso está muito bem consolidado na literatura, é mais o que a gente estuda, é mais o que a gente é a nossa prática, é mais o que a gente ouve dos especialistas mais velhos. E pensando assim, o próprio quando a gente faz para ver a colonização nasal, a gente sabe que tem esse mecanismo de ter a translocação dali do patógeno, do germe que está ali colonizando a nossa cavidade nasal, que ele pode sofrer esse processo de translocação e cair na corrente sanguínea. Então, pensando óbvio que o estáfilo a gente pode ter em outros locais da pele, né, e pode ter outros mecanismos de invasão ali pela pele, mas que ele também está ali numa mucosa que pode sofrer essa translocação. Então, partindo do pressuposto disso, a gente tem que pensar os outros lugares
lugares onde também pode acontecer essa translocação. E o intestino e a boca são os principais, né? Onde a gente vai ter mais bactéria ali no corpo. Então, se a gente puder evitar que esses procedimentos sejam feitos ali pere a cirurgia, é o ideal. Tá? E a gente vê muito, assim, quando o paciente vai para a gente perguntar, alguma cirurgia recente ou, né, algum procedimento recente, eles nunca falam do procedimento. Você tem que perguntar se fez alguma coisa na boca, se foi no dentista, porque ou eles se tem programado. Ou se tem programado, porque eles tendem a achar que isso não é importante, entendeu? Então, você tem que perguntar ativamente, porque senão eles não falam. Pois é, tá faltando... a gente já falou do Carson e do ASA, né? O Carson e o ASA, eles são preditores de mortalidade para prognóstico. Então, não são preditores para tratamento. Eles não falam se o paciente que vai ser operado é um bom candidato para ir para UTI, é um bom candidato para mudar a profilaxia cirúrgica. Isso é tudo estudo em andamento e, assim, é o que todo mundo quer saber. Então... todo mundo está estudando isso. Então, a gente já tem vários estudos em andamento e a gente usa os scores, principalmente do Carson, para tentar ver se esse paciente vai ser candidato ou não a mudar a profilaxia cirúrgica. Então, quem tem um Carson mais elevado é um paciente que tem mais comorbidade, é um paciente que tem mais... candidato a ser mais inflamado, ter mais desbiose, tem risco de infecção com vários fatores independentes. Então, a gente tende a olhar esse paciente mais de pertinho. Então, dependendo do paciente, a gente individualiza e, assim, a nossa prática clínica, que é do nosso grupo, é o que a gente estuda, são os nossos estudos de pós-graduação, a gente tende a mudar a profilaxia cirúrgica, principalmente se usou antibiótico prévio. Então, aí a gente não usa a cefalosporina de segunda geração, que os protocolos, assim, em todos os hospitais... é cefuroxima, né? Basicamente é cefuroxima. Mas isso é, como ela falou, coisas que a gente está estudando agora, né? Que tudo ainda e não é todo paciente. Tem paciente que ele tem um Carson lá de 6, 7, mas é um paciente que está redondinho, está totalmente compensado, que ele não teria benefício, porque... assim, não usou antibiótico, não usou antibiótico, é um paciente que está com as doenças, comorbidades totalmente controladas. Ele pontuou mais pelos fatores não modificáveis. Então, assim, eu acho que a chave principal é a gente individualizar cada paciente, entendeu? Entendi. Mas, normalmente, um cálcio maior que 5, aí a gente já considera... a gente abre o olho para esse paciente. Então, pós-operatório, a gente já pede para retornar com a gente em 15 dias, no máximo. A gente não fica dando sopa para esse paciente perdido no mundo só porque ele não é infectado ainda. Mas porque quanto antes a gente pegar esse paciente quando ele infectar, mais fácil a gente conseguir manejar. Porque existem algumas condutas de, nesse caso, alterar para vancomicina. Depende do paciente. A gente já teve vários protocolos. Então, vanco e cipro, vanco e cefepime. Tem paciente que tem disfunção renal. Exato, tudo depende. Não dá para você fazer uma receita de bolo. Não tem porque receita não é todo mundo bolo. Que vai se beneficiar da vanco, né? Então, não é assim. Ainda mais que são idosos. Então, assim, a gente pensa muito, a gente individualiza muito. E como, assim, com o antibiótico a gente vai manejando cada vez mais, a gente entende o que para cada paciente é melhor. Mas, assim, a gente não tem isso comprovado na literatura de que mudar a profilaxia cirúrgica a gente está beneficiando esse paciente. Às vezes a gente pode estar até fazendo mal para esse paciente. Por isso que é tão difícil fazer estudos com paciente de infecção. Porque... se a gente já sabe que cefalosporina dá certo, então a gente vai lá e vai fazer uma coisa que pode fazer mais mal. Então, assim, é muito difícil. A gente tem que tomar muito cuidado com a ética, né, quando a gente vai fazer esses estudos. Então, é o que a gente faz, é o que a gente estuda. É difícil, a gente tem que tomar cuidado, não é só indicar. Então, assim, não é só você prescrever o antibiótico, a gente tem que pensar em todas as consequências do que está acontecendo prescrevendo aquele antibiótico, né? E puxando o gancho, falando que realmente, novamente, sim, artroplastia mais, como as eletivas no paciente idoso, o status nutricional do paciente idoso é fundamental para a gente garantir que depois ele se recupere bem da cirurgia, né? Ele precisa ter um paciente sem proteína, por exemplo, não vai ter como é uma coisa básica de se pensar, né? Ele não vai conseguir fazer uma cicatrização adequada ali. Então, assim, você tem que ter acesso a como está esse status nutricional dele antes e você conseguir influir nisso a tempo suficiente de que ele chegue compensado para a cirurgia. Então, essa é outra coisa que a gente vê também. Não, beleza. Ficou faltando alguma coisa? Tem uma coisa muito polêmica que ficou faltando, que eu não sei se eu abordo aqui.
Vamos, a gente A urocultura. A urocultura. Nossa, isso daí é pesado, Deu hein? até tosse. Isso daí é pesado. Eu vou até Tô tomar até água, deixar tremendo vocês aqui já. discutindo aí. É assim, a bacteriúria assintomática é sempre um problema, porque principalmente cirurgiões do joelho, não adianta você rir não, porque eu sei que você faz isso. Eles têm muito medo com o idoso que tenha bacteriúria assintomática. Então, eu aprendi convivendo com eles. Então, a gente tem a tendência infectologista de não tratar bacteriúria assintomática. Agora, eu vou te contar experiência própria com os colegas ortopedistas do joelho. Teve uma paciente que tinha urocultura positiva e eu não conseguia saber se ela estava assintomática ou não. Lúcida, orientada. Qual era o problema? Eles têm tanto dor no joelho que eles não conseguem abaixar para fazer xixi, começa a reter urina para não ficar levantando da cama, ou acaba usando fralda até fazer artroplastia. Então, aí, quando usa fralda, eles desaprendem a fazer xixi. Já tá de fralda mesmo, já solta. Aí você não sabe se tá com incontinência urinária. Tá com polaciúria ou não. Você não sabe se tá com polaciúria ou não. Você não sabe se tá doendo de tanto que segurou aquela cistite. Você não consegue. É Como tá a cor da impressionante. urina? Não vi, tava na fralda. Exato, tava na fralda. Ou se não, é o paciente que morre de dor. Ele não vai lá fazer xixi toda hora. Esses pacientes que vão ser submetidos à artroplastia, é outra realidade. Não dá pra gente falar, é bacteriúria assintomática. Às vezes é assim, a gente não consegue. E aí a gente tem que tratar. Então, assim, a gente individualiza. A gente tem vários estudos mostrando que não tem benefício. Usar antibiótico prévio é ruim. A gente tem estudos mostrando também que paciente inflamado demais, às vezes tem benefício, porque ele transloca mais fácil. Exato, é que a gente tem que lembrar do conceito da translocação. Exato. Só que os estudos com artroplastia já mostraram que quem infectou nem era o mesmo patógeno da bacteriúria que estava assintomática. Isso é interessante, tentaram fazer essa correlação, né? Beleza, então a pessoa tinha bactéria lá na urina e infectou. Era a mesma bactéria? Foram fazer essa comparação. Os estudos não conseguiram provar que era, entendeu? Na verdade, veio muita discrepância, então. Por isso que a gente fala para não sair tratando todo mundo, porque se ela infectar, provavelmente não vai ser daquela bactéria que estava ali na urina, entendeu? E a gente sabe os malefícios de ficar tratando bacteriúria assintomática. Mas é isso que a Laís falou, tem que ser individualizado, não dá pra gente também tomar uma regra e achar que é assim para todo mundo. Nossa, eu não estava preparado para isso. Gostou, né? O que você iria falar? O que você responderia? Agora eu que quero saber. Porque mas isso é uma ótima atividade, né? Porque individualizar os pacientes, né? Mas, cara, eu tô assim, perplexo, porque eu nunca parei pra pensar nisso. Na vozinha do joelho. Pois cara, eu tô... Essa foi a que mais me ensinou. Assim, eu conversei com a ortopedista, ela me deixou... Porque a gente vem quente, não vai tratar. Mas aí essa foi a primeira. E depois dessa eu peguei várias. Mas com o joelho acontece isso. Quadril, elas conseguem com auxiliador de marcha mais. No joelho, imagina você sentar, ainda mais a mulher. Entendeu? Elas não têm força. Não consegue ficar fazendo xixi de pé, infelizmente. A gente tem que sentar, assim, levantar. Não sei como eu vou dormir essa noite, tá? Com essa informação. Já perdi muitas noites de sono, viu? Tendo que tratar. Desculpa, dona Maria. Foi isso. Ainda, e por cima, essa paciente especial, como eu fui tratar primeiro, teve que atrasar a cirurgia uma semana. E meu peso na consciência. Pra falar com o ortopedista, eles têm tanto medo da bacteriúria assintomática, pra você atrasar uma semana é ruim? Trata a paciente. Mas a gente fica desesperado, porque a gente já vai pensando nas iatrogenias da internação prolongada, né? Então você vai pensando assim, vai dar tudo errado. Essa ambulatorial, tratei em casa, mas internado é um problema. Porque o paciente fica lá, entendeu? É um problema. Chocado. E daí é cipro, né? Aquelas coisas. Ou já chega com o ciprozinho. Aí é um paciente idoso, daí faz confusão. Essa é outra coisa, assim. A gente fala muito da importância multidisciplinar. Eu sempre fui a favor. Eu adoro a equipe da geriatria junto. Mas no paciente especial, ortopédico, é muito difícil. Porque na geriatria... O que acontece com o paciente que passa por trauma, principalmente? Eles... tem dor, então eles já ficam mais imobilizados na cama, restritos ao leito, já não expande tanto o pulmão, qualquer coisinha faz pneumonia, qualquer coisinha faz infecção do trato urinário. Trombose, porque tá parado. Trombose. Então, a geriatria já vem quente tratando tudo isso. E aí, às vezes, atrapalha, porque a prótese, tratar essa fratura é uma urgência ortopédica. Então... se eles não têm esse conceito, assim, às vezes eles querem que atrase a cirurgia entendeu? Pra compensar aquele paciente. Aí, às vezes, a gente tem que ir junto. A gente tem que pensar tudo junto. Porque deixar esse paciente com dor imobilizado, o que adianta só você dar ceftriaxona lá porque o paciente fez uma ITU?
ficou em delírio. Idoso faz delírio, entendeu? Internado. Então, é muito difícil manejar paciente ortopédico idoso. É muito, assim. E a gente, junto com a geriatria, como infectologista, que a gente tende a segurar mais, assim, é outra realidade, totalmente diferente. A gente tem que estar dedicado a estudar isso, entendeu? Olha, já lancei a polêmica da urocultura, vou lançar outra, mas daí eu vou lançar pro Rodrigo, que ele tá muito quieto, ele tá saindo ileso das polêmicas aqui. Não, agora eu vou jogar para ele, para falar sobre artroplastia 1 tempo, 2 tempos. Infectou. A gente fez tudo, não deu certo, o paciente infectou. Vamos ter que fazer a revisão. Né? Fez o diagnóstico, é uma infecção. Aí, a partir daí, a gente tem que definir se vai fazer um tratamento em 1 tempo ou 2 tempos. Ou se vai fazer o DER. Ou se vai fazer o DER, né? Então, ou vai tirar tudo. Pensando no DER, o fator principal é o tempo, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, você tem uma possibilidade de fazer um DER. De preferência... O que é o DER? DER é quando você vai abrir, vai fazer o desbridamento, vai fazer a limpeza cirúrgica, a retenção dos implantes e tratar com antibiótico. E quando der, trocar os componentes. Isso, e sempre que possível trocar os componentes de polietileno. Que é essencial para a gente garantir que dê certo o DER, exatamente, né? Porque a gente vai estar ali reduzindo o biofilme. Rodrigo, explica, eu acho que é importante você falar onde estão esses componentes. Por que a gente troca eles e não tudo, a prótese inteira? Tá, importante. Bom, quando a gente coloca uma prótese, a gente tem a parte metálica. Vamos falar do joelho, por exemplo. A gente tem a parte metálica que encaixa no fêmur e a parte metálica que encaixa na tíbia. Para que haja um movimento, existe um componente de polietileno, que fica no meio dos dois, que vai ser responsável pelo movimento. Esse componente, ele sai. É o que a gente chama do componente móvel. Exato, e você não tem que quebrar osso, fresar canal, ele sai. É simples, é rápido no procedimento. Isso, você abre e consegue retirar facilmente. Os componentes metálicos não, porque você colocou ele no osso. Em algumas próteses, a gente usa cimento para fixar esses componentes metálicos. Então, não é uma cirurgia simples. Exato. Então, como infectologista, a gente tem que pensar nisso, porque a gente já chega dando carteirada para o ortopedista. Troca essa prótese, tira essa prótese. Não é assim. E não é assim. E você tem que pensar que trocar o componente móvel não vai aumentar tanto o tempo cirúrgico, né? Nem o risco ali do cirúrgico do paciente. Uma coisa importante que a gente tem que deixar claro que o que é revisar uma prótese? Quando você tem que tirar esse componente, geralmente o paciente perde mais osso. Para colocar, você corta o osso. Para tirar, o paciente perde osso. Então, quanto mais você revisa, mais osso o paciente vai perdendo. Ou seja, você não pode ir revisando infinitas vezes. Você tem um limite. Onde colocar próximo não vai ter mais osso, né? Exato. Então, você tem que ser bem assertivo nessa escolha. E, Clint, a gente fala para trocar o componente móvel, porque já foi mostrado, através de diversos estudos, que é ali que a gente tem maior concentração, tanto de biofilme como de inóculo bacteriano. Então, a gente sabe que se a gente abrir, lavar e não trocar aquilo ali, muito provavelmente não vai adiantar. Aumenta a chance de falha do aumenta a chance de falha. Então, você abriu, lavou e não vai surtir efeito porque você não atuou onde tem o maior inóculo, que é ali nesse componente móvel. Por isso que a gente fala que tem que trocar, sim. E uma coisa que a gente vê muito, com muita frequência, um erro frequente, é tentar fazer esse DER muito tempo depois. Fiz uma prótese hoje de joelho, com 1 ano infectou. Vou fazer um DER. E aí a gente vê isso demais na prática clínica. É bem comum. O paciente chega lá fistulizado 2 anos depois, vamos lavar a prótese. Mas eu vejo também que muitas vezes é um atraso no diagnóstico, a maioria das vezes, né? Sim, porque às vezes qual que é o único sintoma que a pessoa vai ter? É dor. Não tá fistulizado. Fistulizado é fácil. E aquela dor fica sendo, né? Não, é a dor da cirurgia, que realmente pode ser. Não, e fica tentando se tratar essa dor com tudo quanto é jeito. Aí depois aparece um vermelhozinho ali, dá uma cefalexina ou um antibiótico para a pele e vai se postergando. Numa dessas, tirou aquela janela de oportunidade do paciente, que ele se beneficiaria ali de uma cirurgia de DER, porque você demorou muito para fazer o diagnóstico. Então, é muito difícil mesmo fazer o diagnóstico, né, de uma artroplastia infectada. Por isso que a gente envolve várias pessoas da equipe, não fica a responsabilidade só para uma, para a gente não perder essa janela de oportunidade. É importante deixar isso claro, porque o paciente deposita a confiança, né? Imagina fazer um DER 1 ano depois, ele acha que vai ficar curado. Exato. Né? E a gente que lê os artigos, está estudando isso, já sabe que a chance de falha é altíssima. A chance de falha é altíssima. Então, você está ali queimando um cartucho. Você está operando um paciente num procedimento que você sabe que o risco de dar errado é grande. E a gente que é especialista, não vai chegar o paciente liso, facinho. Ele já vem mexido, então ele já vem... Tem paciente que chega presente com 7 limpezas.
Imagina, esse é um paciente que já está cansado, que já está vulnerável psicologicamente. Imagina no joelho 7 limpezas, parte 7 mole, como que limpezas, tá 7 aquela cirurgias. Entendeu? E esse paciente chega pra gente tomando 1 ano de ciproclinda. Entendeu? É um paciente que já tá com disbiose, com diarreia, que não aguenta mais tomar antibiótico, não tem mais estômago. Então, é um paciente que chega pra gente cansado, judiado. Então, assim, fazer a especialidade, por isso que a gente bate tanto na tecla do pré-operatório e segmento desse paciente por 1 ano. Porque a gente sabe da importância de tratar no começo, porque só chega pra gente quando ninguém consegue, né? Tipo, agora tá na hora de ir pro especialista, né? Mas não é assim, se todo mundo estudar, não é um bicho de 7 cabeças, dá pra todo mundo aprender, dá pra todo mundo estudar, dá pra todo mundo entender a fisiopatologia da doença e tratar o paciente da melhor maneira possível, né? Bom, mas aí depois que quando não tem a opção de fazer o DERC, a gente vai ter que trocar mesmo, né? Exato, aí a gente tem 2 opções, né? Que é a troca em tempo único, que é quando você vai retirar aquela prótese e já vai substituir por outra prótese. No mesmo tempo cirúrgico, No mesmo né? tempo. Mas ali já tá infectado, né, Isso é teoricamente. só tratamento de infecção, isso. Exato. Então, Mas para isso a gente tenta usar alguns critérios, né? Para fazer essa escolha. E o que foi considerado o padrão ouro por muito tempo, né? Que era a troca em 2 tempos, onde você vai retirar a prótese, vai colocar um cimento com antibiótico dentro do canal, que a gente chama de espaçador, com antibiótico, né? O antibiótico que a gente mais usa é geralmente gentamicina, que já vem na maioria, 2 cimentos já preparado, e vanco, né? Que a gente acrescenta. Lendo os artigos, a gente percebe que não existe uma dose padrão. É isso de vanco. Cada artigo, cada trabalho, eles vão colocando vários critérios. A gente, no nosso dia a dia, acabou estabelecendo um padrão, mas não existe em nenhum lugar uma dosagem correta. Mas isso é um parênteses. Isso é muito importante a gente entender que os aminoglicosídeos e a vancomicina foram os primeiros a serem estudados para eluir o antibiótico num veículo. Porque não é qualquer antibiótico. Então, isso que a gente tem que entender. Não é qualquer antibiótico que a gente pode colocar local. A gente tem que pensar que tem antibiótico que não consegue fazer uma meia-vida de 10 a 14 dias para tratar local. Ele só faz citotoxicidade. Entendeu? Então, é uma rifampicina. Não adianta colocar rifampicina no tratamento local, que você só vai fazer citotoxicidade, vai destruir aquele tecido, não vai cicatrizar. Então, assim, isso também tem indicações precisas. A gente tem alguns antibióticos que já foram estudados e alguns veículos que já foram estudados. Sulfato de cálcio, PMMA, o biovidro. Então, não é qualquer antibiótico que a gente consegue colocar. Eles estão mais acostumados com a vanco e aminoglicosídeo, porque foram os primeiros, né? Acho que a gente até comentou no outro podcast que a gente fez, o primeiro, de osteomielite, que a hora que você vai eluir aquele antibiótico ali, vai ter um aumento de temperatura, vai esquentar. E às vezes os antibióticos não são termoestáveis, perdem as propriedades antimicrobianas dele quando tem esse aumento de temperatura. Então, a vanco e a genta, a gente sabe que elas são termoestáveis. Então, por isso que elas são as mais utilizadas, que a gente tem mais acesso no SUS também, né? Agora, falando em polêmica, o que mais a gente vê na ortopedia? A gente coloca o antibiótico e tem um tempo de eluição. No máximo, em média... outra polêmica, achei que você ia falar boa, do eu pote adoro perlim essa pimpim. polêmica. É a minha briga com os ortopedistas. Em média, 8 semanas, no máximo, ele fica eluindo. Após isso, ele não elui mais... 8 semanas, Rodrigo? O antibiótico, não. 3, 6 a 8. Você coloquei 8 para colocar lá em cima. Não, 8, no máximo 8 para a gente indicar o segundo tempo. Isso. A gente sabe que até 14 dias tem antibiótico fazendo efeito lá. Depois vai ficando em subdose, já não tem antibiótico fazendo efeito. E o PMMA vira o quê? É um agregador de biofilme. Só, tem biofilme ali. Então, tem ortopedista que eles são relutantes em fazer o segundo tempo com 2, 3 semanas. Então, assim, 4 semanas a gente consegue conversar bem. Agora, no joelho, que não tem pele, não tem cobertura de pele, eles são mais resistentes. Então, eles gostam de esperar mais. Por isso que ele tá falando 8 semanas aí, 12 semanas. Para eles, a literatura fala 6 meses. Só pode revisar, fazer o segundo tempo em 6 meses. Mas é por isso, eles têm mais dificuldade com pele e partes moles. Não é nem tanto sobre o local, porque... O local tem menos fibrose, é até mais fácil eles operarem uma cirurgia mais recente do que uma mais antiga. Mas eles precisam que a pele esteja bonita, que tenha a pele para fechar.
Entendeu? Mas isso é muito importante, porque normalmente é uma briga mesmo, assim, a gente conseguir fazer com que o ortopedista entenda que tudo bem, ele teve a abordagem inicial, foi ali certinha, deixou o PMMA, que é o cimento, com o antibiótico, mas o cimento colocado ali tem hora para ser tirado, ele não pode ficar indefinidamente. A gente pega, às vezes, paciente que tá mais de ano com o PMMA ali, entendeu? Muito. Então, Sim. aquilo só tá propiciando a continuidade da infecção e está estimulando a resistência, porque o antibiótico ficou sendo eluído ali e fazendo o efeito numa MIC muito menor. E você do que vai deixar realmente... 6 meses de antibiótico até ele revisar? Exato, então a polêmica é essa, né? A gente vê muito paciente que fica 6 meses com cimento. E aí, eu vou poder revisar agora? Tirar esse cimento 6 meses depois e botar uma prótese? Pois é, essa resposta a gente só vai encontrar no nosso curso. Essa e outras coisas você só vai encontrar no nosso muitas curso. outras coisas polêmicas. Exato, temos muitas coisas para discutir, senão a gente vai esgotar o tema todo, né? Você vê que a Super gente complexo, se empolga, né? A gente Sim. começa a falar, vai. Sim. E a gente ainda falou, Klinger, não vai dar pra falar 40 minutos. É, Klinger. vai ser pouco. Vocês falaram 15 minutinhos, é bem que falei, a gente não consegue 15 minutinhos. Sim. Mas a gente queria convidar vocês que estão ouvindo a gente para participar do CIOP, o curso de infecções ortopédicas e de pele e partes moles do InfectoCast, que vai acontecer no dia 6 e 7 de julho no Hotel Pergamon, aqui em São Paulo, bem no coração de São Paulo, na Frei Caneca. É um curso onde a gente vai trabalhar as infecções ortopédicas e as de pele e partes moles. Então, a gente vai falar de celulite, de erisipela, de fasciite necrosante, pé diabético, os curativos e coberturas, mais o que, pessoal? Vai falar sobre as infecções associadas à prótese, vai falar sobre polêmica, curativo a vácuo, que o Rodrigo adora. A gente vai falar de câmera hiperbárica. A gente vai ter a prática, né, Tefa? Sim, vai ter lá para... O que é muito importante, um infectologista normalmente conversa com o ortopedista, fala que tem que tirar a prótese e tal, mas nunca viu, de fato, ali uma prótese. A parte móvel. O que é a parte móvel, onde que ela vai, né? Como que retira. Então, isso tudo vai estar lá. Como é um cimento ósseo, coleta de cultura, como que deve ser feita. Uma aula super especial da Tefa de infecções em procedimentos estéticos. Que está cada vez mais comum, né? Exato. Infelizmente. Você tem coragem, Tefa? Não. Acho que ainda não precisa. Justo. E a parte ortopédica também, né, Rodrigo? Isso, com certeza. É importante, né, o infectologista saber a diferença dos materiais, né, o que é uma prótese, o que é uma haste, o que é placa e parafuso. No curso vão ter a oportunidade de ter contato com cimento, né, ter contato com a prótese, com polietileno, que é importante saber a diferença para poder indicar, né, para poder conversar com o ortopedista. Combinado, gente. E, a gente vai deixar o link aqui das inscrições, né? Tá o link na nossa bio do Instagram, tem o site, lá tem todas as informações necessárias para você fazer. Vem aprender com a gente, que vai estar uma programação sensacional com a presença de infectologistas e ortopedistas. Isso, e a gente tira dúvida, a gente vai conversar pra caramba lá. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Um abraço. Uau.